Já era, pô, mataram família, cara. Aí, olha o cara batendo aqui, ó. Aqui, ó. Pegaram os caras errados, os dois já foram, cara. Você botar a mão na frente do meu esposo, socorre meu esposo. Eles não fizeram nada. Eles ficaram de nervosos. O caso deste menor de 17 anos de idade que foi brutalmente, covardemente chicoteado por 2 seguranças de um supermercado na zona sul do estado de São Paulo. A torcida xingar, pegar no pé é normal, mas começaram com palavras racistas. Preto fedido, seu preto, bando de preto, cambada de preto. Até aí eu ainda fiquei nervoso, mas ainda tava me segurando. Aí quando começou um corinho, aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco, para não dar tempo de filmar. Hoje vamos entender um pouco sobre o que é o racismo e, através disso, ter um entendimento do que é o racismo reverso. Ele é real? Será que é correto falar que há racismo reverso no Brasil? Será que os negros são racistas? Para a gente poder responder essas questões, seria interessante voltarmos ao tempo. Mais ou menos em 1871, quando surgiu a Lei do Ventre Livre. O Brasil foi o último país do mundo a libertar escravos. Muitos países já haviam libertado escravos décadas antes do Brasil. O interessante é que o fato de libertar os escravos traria um problema social para a elite. Eles não viam com bons olhos o fato de negros escravos estarem livres no Brasil. Até então, o negro, que era visto por eles como uma propriedade, um ser submisso, agora era visto como uma ameaça social. Obviamente, eles se lembravam das revoltas que ocorreram no Haiti décadas antes e estavam realmente preocupados com muitas revoltas que estavam acontecendo em algumas fazendas do Brasil. Juntamente com a pressão do movimento abolicionista, isso crescia cada vez mais. Nesse mesmo período, os filhos dos barões, os donos de café, os latifundiários, viajavam para a Europa. E lá na Europa, eles tiveram contato com muitas teorias raciais, teorias como a do Francis Galton, que transformava a teoria do darwinismo, de Charles Darwin, agora no darwinismo social. Charles Darwin criou a teoria da evolução das espécies e agora Francis Galton queriam trazer isso para o campo humano, tentando dizer que um homem é superior ao outro. Também surgiu um outro que criou teorias racistas, chamado Arthur Gobineau, era um conde Gobineau, conde francês, diplomata, que inclusive veio para o Brasil e teve contato com Dom Pedro II. E quando ele esteve no Brasil, ele dizia que não via com bons olhos a mistura do negro com o branco. Ele acreditava que através disso surgiria uma nação inferior, incapaz, talvez com doenças, com problemas cognitivos e assim por diante. Então, gente, esse é o cenário que começou a surgir, que começou a desenhar o racismo no Brasil. Quando veio a abolição da escravatura, em 1888, essas teorias raciais já eram de domínio público, já tinha virado até mesmo ciência. Médicos, advogados, todos eles passaram a divulgar e a fazer até mesmo eventos, reuniões, discussões, escrever livros e chegar até escrever até mesmo revistas, periódicos sobre os anais da eugenia. Essa prática da eugenia também desenvolveu estudos como a frenologia. O que é a frenologia? É aquele estudo do mapeamento do crânio humano, do tamanho do crânio. Então eles acreditavam que pelo crânio da pessoa, pelo formato do crânio da pessoa relacionado aos negros, poderia haver aspectos de violência e de criminalidade. Uma referência que vocês podem ver disso é o filme Django Livre, naquela cena em que o Leonardo DiCaprio mostra o crânio de um escravo, que ele serra o crânio e tenta mostrar algumas diferenças em relação ao crânio do branco, mostrando que o negro biologicamente é propenso à violência, ao crime e à preguiça. E obviamente, com o tempo, isso foi desconstruído pela ciência. Em 1888, com a proclamação da abolição da escravatura, surgiu agora um novo impasse. O que fazer com os negros? Muitos políticos brasileiros, abolicionistas, como André Rebouças, Joaquim Nabuco, tinham um projeto de indenizar os negros, fazer com que acontecesse no Brasil o que foi feito nos Estados Unidos após a Guerra da Secessão, onde os negros foram libertos. Lá,
os negros receberam um cavalo e um pedaço de terra para poder recomeçar a vida. Obviamente que os americanos, eles reconheceram a dívida histórica e anteveram o caos social que seria feito se não revertessem, se não fizesse algo em relação aos escravos. Isso obviamente não foi feito no Brasil. A indenização que moralmente deveria ser dada aos negros foi dirigida aos senhores de engenho, aos escravocratas, aos latifundiários. E os negros foram libertos com uma mão na frente e outra atrás. Sem eira nem beira, muitos negros começaram a vaguear pelas estradas, alguns se entregaram ao alcoolismo e obviamente que foram procurar sobreviver nas grandes cidades, especialmente no Rio de Janeiro, naquela época a corte. Foram se instalar em cortiços. O Rio de Janeiro naquela época possuía muitos cortiços. Os cortiços eram casas grandes, os antigos casarões, em que eles eram divididos entre várias famílias, em que cada família ocupava um cômodo para viver. O mais famoso e maior cortiço do Rio de Janeiro era chamado de Cabeça de Porco. E muitos negros, muitos ex-escravos passaram a morar lá. Obviamente que a classe média e a elite carioca não gostava de dividir a cidade com os negros. E através dos meios jurídicos começaram a criar leis de limpeza, de higienismo social para tirar os negros de circulação, para que a cidade ficasse mais bonita. E começaram dessa forma a demolir os cortiços. O cortiço Cabeça de Porco, por exemplo, foi abaixo. Não tendo onde ficar, não tendo mais espaços, os negros não viram outra solução a não ser procurar abrigo nos morros. E lá, uma região conhecida como, por exemplo, a região da Gamboa, onde havia uma determinada árvore chamada favela, uma madeira chamada favela, eles começaram a construir casas precárias nas quais começaram a viver. Juntando-se a eles, vieram os soldados que participaram das guerras de Canudos, que não recebendo as promessas do governo, as casas, as moradias, também foram para lá. E mais tarde, muitos imigrantes nordestinos. Tivemos aí, gente, o surgimento das favelas no Brasil. Voltei pra falar das favelas que eu não falei. Hoje provo e comprovo que não esqueci de vocês. Obviamente que nesse contexto nós não vimos aqui nenhum imigrante italiano, nenhum imigrante português, nenhum imigrante espanhol, nenhum imigrante alemão. Vimos apenas negros, mestiços, nordestinos, a fusão de índios com negros. Essas eram as pessoas que iam morar nas favelas. Nesse mesmo período, estava sendo colocado em prática o projeto de branqueamento do Brasil. Gobineau e os outros eugenistas acreditavam que o Brasil só poderia dar certo se a população brasileira fosse clareada. Por isso começaram a trazer, a convidar imigrantes para virem para o Brasil. O projeto principal era que o negro fosse extinto do Brasil. Ao abolirem os negros, como agora citado, não dando nenhuma indenização a eles, o projeto era que os negros morressem de fome, ao com o tempo sucumbisse à fome e desaparecessem. Nós temos um exemplo disso, que é o que aconteceu na Argentina. Se você analisar a Argentina, a população negra lá é ínfima, não dá nem 3% da população. Por quê? Porque realmente houve um grande genocídio negro lá. Os escravos lá eles foram exterminados. E era justamente esse o objetivo do Brasil, trazer europeus para clarear o Brasil. Interessante notar que esses europeus, quando chegaram ao Brasil, foram considerados os primeiros cotistas. Eles receberam terras, receberam insumos, ferramentas e começaram a trabalhar aqui. Trabalharam muito, muito mesmo. Mas, acima de tudo, eram livres. Tinham o direito de ir e vir. Muito diferente dos escravos que durante séculos verteram sangue aqui com trabalho forçado. Aqui já se mostra uma grande diferença entre o imigrante que veio trabalhar no Brasil e o escravo. O imigrante teve uma oportunidade, o imigrante teve uma chance, o escravo não teve nenhuma. Esses imigrantes que vieram para cá, eles começaram a trabalhar, tiveram acesso à terra, tiveram acesso a emprego. Então começaram uma nova vida aqui, com muito trabalho, mas acima de tudo, com privilégios. Isso nos vale lembrar também que a sociedade brasileira ela é feita, construída em cima de privilégios. Quando alguém pergunta se o Brasil realmente um dia vai ser um país igualitário, é difícil responder que sim. Porque para que o Brasil seja um país justo, para que aqui tenha justiça social entre negros e brancos, é necessário que algumas pessoas abram mão dos privilégios. E nem todos estão dispostos a abrir mão dos privilégios. Isso fica claro
quando nós voltamos na questão dos casarões no Rio de Janeiro, os famosos cortiços. Os negros não poderiam ficar lá, porque visualmente eles poluíam a cidade. Então começaram a criar histórias, relatos de que muitas pessoas vivendo nos casarões traria problemas de saúde. Então começou aquelas questões sanitárias. Então criaram-se leis sanitárias para evacuar os casarões. Olha só que interessante, leis. Quando nós falamos de leis, já começamos a entender que o racismo agora toma um aspecto institucional. O racismo ele é amparado por leis. Foram criadas leis que garantissem o privilégio dos brancos em detrimento à perseguição e o rebaixamento dos negros. Falando em casarão, por exemplo, aqui em São Paulo, no bairro do Bexiga, famoso pelo público italiano que tem lá hoje, havia muitos cortiços, que também eram casarões. A questão seria a mesma, várias pessoas morando no mesmo lugar. Mas em momento algum aqui, demoliram os casarões. Pelo contrário, ficaram cada vez mais populosos. Vale lembrar que o Bexiga, a princípio, era um bairro negro. Existiam muitos negros lá, nas regiões centrais. E esses negros que moravam no Bexiga, eles foram cada vez mais empurrados para a periferia, uma vez que os imigrantes italianos iam chegando. E o que sobrou da comunidade negra do Bexiga hoje? A escola de samba Vai-Vai. É que eu sou da pele preta, que o amor do povo. Sou vai-vai, um privilégio que não é pra qualquer um. Protegido, abençoado por orgulho de se achar. Então isso explica porque hoje, no meio de São Paulo, no centro de São Paulo, no bairro tradicional italiano, há uma escola de samba. Porque ali foi um bairro negro. Assim como também o bairro da Liberdade, que hoje é um bairro celebrado, um bairro japonês tradicional, ali era um bairro negro, tanto que ali é a Praça da Forca. Notaram uma coisa? Quando se fala de bairros, temos o bairro da Liberdade, que é o bairro japonês, celebrado, cultuado, temos o bairro do Bexiga, italiano, mas não temos nenhum bairro tradicionalmente negro em que a cultura negra é valorizada. Se você quer ver a cultura negra, você tem que ir para as favelas, você tem que ir para a periferia, bem longe do cartão postal da cidade. É lá que a cultura negra se esconde. Então, através disso, nós já vamos vendo aqui a grande diferença que existe na sociedade. Acima de tudo, gente, precisamos entender que o racismo é uma questão de poder. O racista, ele pratica o racismo para, acima de tudo, garantir os seus privilégios e garantir o seu poder frente ao negro. Por exemplo, há no Brasil a Lei 10.639, que garante nas escolas o ensino de história da África e a história da cultura brasileira. Essa lei existe, está lá, mas até hoje não foi aplicada. Por quê? Porque o Brasil é institucionalmente racista. O racismo está no poder jurídico, ele está na esfera jurídica. Um outro exemplo é quando alguém sofre racismo. Pelas nossas leis, o racismo é um crime inafiançável. Mas eu pergunto, você já viu alguma pessoa branca ser presa e condenada por praticar o racismo? Não. Geralmente são presas, dizem que foi uma injúria racial, soltam a pessoa e a pessoa está livre para propagar o racismo mais uma vez. Então nós vimos que há todo um aparato jurídico no Brasil que garante o racismo. O outro racismo é o racismo recreativo, Vemos antigamente em programas de TV, especialmente os Trapalhões, onde o Mussum, ele passava todo tipo de humilhação por ser negro. Era chamado de urubu, era chamado de macaco pelo Renato Aragão. E o pessoal achava aquilo engraçado, o pessoal morria de rir com aquelas brincadeiras, Arara é a tua mãe, crioulo. Tá despeitado que não avoa. É urubu e não avoa. E outro exemplo de racismo recreativo era aquele programa Zorra Total, onde havia um quadro em que um personagem se vestia de mulher negra, o chamado blackface, que é uma prática americana, Era uma mulher ignorante, que falava errado, que pedia dinheiro, uma mulher mal cuidada, e era o estereótipo do negro no Brasil, da mulher negra no Brasil. Pobre, burra e ignorante, junto com a sua filha pedindo esmola. Isso tirava muitos risos. Mas se vocês notarem, vocês podem ver que está diminuindo, ou quase não existe mais esse tipo de brincadeira na TV. Porque o movimento negro, ele foi para cima. O movimento negro hoje, ele é forte, ele é atuante, ele não aceita mais esse tipo de coisa. Outra forma de racismo
é o racismo passivo. O racismo passivo é aquele que você vê uma prática racista, mas você não fala nada. Ou você até acha engraçado. É interessante que não basta não ser racista. Todos nós temos que ser antirracistas. Temos também outro tipo de racismo, que é o racismo cordial. Aquela pessoa que diz assim, eu não sou racista. Eu até tenho amigos negros, como se fosse um esforço da parte da pessoa em ter amigos negros. Mas quando se fala de cotas raciais, por exemplo, você é o primeiro a se opor. Você diz que cota é um privilégio, que a cota está beneficiando os negros em detrimento aos brancos. Bom, falta você aqui um pouco de entendimento sobre as cotas. As cotas funcionam assim. O movimento negro nos Estados Unidos, ele conseguiu cotas nas universidades. E as cotas lá tiveram o seu tempo, mais ou menos os 30 anos. E ao atingirem o seu objetivo, as cotas diminuíram e praticamente cessaram nos Estados Unidos, após mais ou menos 30 anos. E qual era o objetivo das cotas lá? Era justamente equilibrar, fazer um equilíbrio social, uma inserção do negro às sociedades. É interessante que o brasileiro ele tem uma mania de achar tudo que os Estados Unidos faz maravilhoso. Mas olha só, os Estados Unidos foi lá, na época da abolição, e ressarciu os negros, dando a eles terras e um cavalo para recomeçarem a vida. Os Estados Unidos foram agora, no século XX, segunda metade do século XX, e deram cotas, propuseram cotas para os negros. Agora, quando é aqui no Brasil, o pessoal acha que não dá, porque é privilegiar o negro. Quando o movimento negro brasileiro conseguiu as cotas, ele fez algo muito interessante. Ele não deixou que as cotas se limitassem apenas aos negros. Eles propuseram também cotas a outras etnias. Os negros propuseram cotas para os índios, para os quilombolas, que são os negros descendentes dos quilombos, e para os brancos. Sim, pessoas brancas têm direito à cota no Brasil. E quem são essas pessoas? São os alunos de escola pública. Muitas pessoas dizem, mas a cota não pode ser racial, a cota tem que ser social. Sim, mas a cota é social. Porque o racismo, ele é uma questão social. Então existem cotas para índios, para quilombolas, para alunos de escolas públicas e para negros. Vale lembrar que, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o fato de você ser negro não te garante o direito a uma cota. Por quê? Faça uma conta de quantas vagas são destinadas às universidades aos alunos negros. Quantos alunos negros tem no Brasil? E quantas são as vagas destinadas apenas aos negros no Brasil? São milhares de candidatos para apenas uma única cota. Então, o negro que conquista a sua cota, ele tem que fazer o Enem como branco, como índio, como quilombola, como todos. E no meio de vários e milhares de candidatos, ele tem que se sair melhor que todos. Ele se sobressaindo sobre os outros, obviamente ele vai conquistar a sua cota. Então isso mostra que a cota tem um caráter meritocrático, sim. Não é dada de mão beijada, não está beneficiando o negro, muito menos tirando cota de branco, vaga de branco para dar para negro. As cotas, elas são feitas de uma forma democrática. O objetivo da cota é democratizar a inserção das pessoas ao ensino público, independente da sua etnia. Mas talvez algumas pessoas perguntam, mas até quando vai ter cota? Vai ter cota para sempre? Não, gente. O objetivo das cotas não é um objetivo eterno. As cotas têm um tempo determinado para acabar. Quando for notado, através das estatísticas, que houve um equilíbrio da inserção do negro, houve uma diminuição da desigualdade social e da inserção do negro nas universidades, obviamente que não será mais necessário cotas. É muito bom ver que há muitos negros nas universidades, em vários cursos, ocupando espaços que outrora não eram deles. Lembrando que os negros constituem a maioria da população brasileira. População essa que consome, que paga impostos, impostos esses que mantêm essas mesmas instituições. Nada mais justo do que o negro se ver representado justamente nessas universidades. O que concluímos? Concluímos que nós estamos há um pouco mais de 130 anos após a libertação dos escravos. Na história, 130 anos foi semana passada.
É um período muito curto. Em 130 anos, se você voltar ao tempo, você vai chegar até o seu bisavô, tataravô, tetravô. Então não faz muito tempo. Isso mostra que você não está tão distante assim da história, que você tem uma forte ligação cronológica com o início do racismo no Brasil. Racismo institucional, racismo estrutural, racismo científico, racismo passivo. Aliás, todo tipo de racismo. Por exemplo, nos anos 30, nas escolas, era ensinado que a eugenia tinha que ser mostrada a todos os alunos. Livros de escola ensinavam que os brancos eram superiores aos negros, eram mais inteligentes do que os negros. Os seus avós, os seus bisavós estudaram esses livros. E esse tipo de ensino que houve no Brasil se reflete até o dia de hoje. Essa cultura racista que temos no Brasil, ela foi ensinada nas escolas. É uma herança didática que foi passada ao longo das décadas. Então, concluindo, podemos ver que muitas pessoas hoje que dizem que há racismo reverso e que sofrem racismo, podem até mesmo não ser racistas, mas com certeza se beneficiam de um sistema racista. São todos eles netos, filhos, bisnetos de imigrantes que vieram para cá, tiveram acesso a oportunidades e construíram aqui as suas vidas. Ao passo que os negros hoje herdam a mesma desigualdade social daquela época da escravatura. A liberdade veio apenas da boca para fora. O negro continua escravo economicamente, socialmente e, mais importante, psicologicamente. Apenas frisando, entre os anos 60 e 70, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas comunidades, nas favelas, começaram a surgir o quê? As igrejas que subiam os morros. Muitas igrejas protestantes, de origem branca, com líderes brancos, subiam os morros para dizer aos negros que o motivo da sua pobreza, o motivo da sua dificuldade era justamente os orixás, as entidades africanas. E muitos negros, sem estudo, sem informação, passaram a acreditar nisso, acreditaram na palavra do branco. Foram, mais uma vez, colonizados, abraçando a religião branca e deixando para trás a religião dos seus ancestrais. Criaram com isso uma divisão entre o próprio povo negro. E vimos isso hoje com a invasão nos templos das religiões afro-brasileiras, como a Umbanda, o Candomblé. Muitos negros divididos entre si, muitos negros repudiando a própria fé dos seus antepassados. Isso mostra que a escravidão ainda sim continua presente na vida do negro através da interferência branca. Um outro ponto que mostra que os efeitos do racismo continuam cada vez mais presentes no Brasil é até mesmo esse pretenso racismo reverso. Quando as pessoas dizem que sofrem racismo reverso, também dizem que o racismo não é algo tão ruim assim, é algo corriqueiro. E quando um negro reclama que sofre preconceito, que sofre racismo, dizem o quê? Que é vitimismo. Gente, não é vitimismo, porque todo negro é vítima. É só olharmos o quadro social brasileiro, a desigualdade social gritante que vemos no Brasil hoje, onde a grande maioria das pessoas que moram nas favelas, as pessoas desempregadas, as pessoas desescolarizadas, são pessoas negras. E quando dizem que é mimimi, quando a pessoa usa esse termo mimimi, a pessoa está depondo contra si mesma, está mostrando que ela é racista. Porque quando uma pessoa usa o termo mimimi, ela está engessando qualquer tipo de argumentação, qualquer tipo de discussão sobre o tema do racismo. Ela não permite que o negro fale sobre o racismo. Ela quer ensinar ao negro o que é o racismo. Justo negro que vive na pele todos os dias as agruras do racismo. Justo negro que desde criança sofre preconceito, sofre bullying, sofre a humilhação pela sua cor. Então hoje esses mesmos que dizem que sofrem o racismo reverso querem ensinar ao negro o que é racismo. Portanto, não existe essa história de mimimi, né? Quando você fala que é mimimi, você está mostrando que você é uma pessoa ignorante e fechada para o debate. Bem, espero que tenham gostado, tenha ficado claro aqui o que é o racismo no Brasil e ficou bem claro o que é o racismo reverso também. Qualquer dúvida, por favor, deixe seus comentários aqui que eu responderei com o maior prazer. E no próximo vídeo nós vamos tratar de um outro assunto interessante sobre o negro no Brasil na questão da política.
Por que o negro é tão pouco representado? E qual é o papel que o negro deve assumir? Qual é o posicionamento político que o negro deve ter? É coerente um negro ser de direita? É coerente um negro ser de esquerda? No próximo vídeo nós vamos tratar disso. Grande abraço a todos, até mais.